Oi, pessoal, nós estamos outra vez juntos, né? Infelizmente online, né? Até essa situação acabar, a gente vai só se falando online. Então, preparei aqui uma aula que eu já passei para vocês, né? A apostila, né? E vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Então, vamos começar com traçagem. O que vem a ser uma traçagem, né? Então, a traçagem é isso aqui que está escrito, né? Desenhando no material. Né? Então, você, dentro do processo de fabricação mecânica, é necessário prever se a peça, né, em bruto ou pré-usinada, resultará realmente na peça acabada. Então, vocês têm que pegar, vocês vão fazer uma peça em bruto, uma peça forjada, uma peça usinada, né? Em cima dela, nós vamos fazer uma traçagem, nós vamos fazer um desenho da peça acabada para ver se nós vamos conseguir fazer naquela peça pré-usinada, né, ou forjada, né, ou fundida, ou algum outro tipo de fabricação, nós vamos conseguir fazer ali naquela peça a peça acabada. Então nós vamos traçar, né, nós vamos desenhar no material. E a partir daquele desenho nós vamos fazer operações de usinagem ou algum outro tipo de operação para botar a peça na metragem final. Isso acontece na produção de peças únicas. Então, isso não é para a gente fazer produção seriada, não é numa produção seriada. É, por exemplo, você vai fazer uma ferramenta, né? Uma matriz de uma prensa, né? Uma matriz de uma prensa. Então, aquela peça vai ser única. Você vai fazer várias peças a partir daquela matriz daquela prensa. Então, aquela peça, né? Aquela ferramenta que você tá utilizando ali, né? Aquela ferramenta você vai ser uma peça única, tá bom? E aquela peça você vai fazer através da traçagem. Então, pessoal, traçagem nada mais é do que isso aqui, ó. Você tem uma peça bruta, você antes de ter essa peça bruta, você vai no seu almoxarifado de material, né, bruto, recorta, né, pede pro rapaz lá que está lá dentro do almoxarifado, né, tá lá dentro daquele estoque, cortar um pedaço do material mais ou menos do tamanho que você quer, tá? Em cima desse material ele pode sofrer algum outro tipo de operação, né? Uma laminação, algum outro tipo de operação em cima daquele material, você vai fazer a sua traçagem, tá bom? Você vai riscar no seu material a forma final da peça e aonde você vai realizar furos, rasgos, tá? Rasgos. Essa peça aqui, por exemplo, poderia ser inteiriça. E você riscar os contornos dela, tá bom? Então é isso aí. A traçagem consiste basicamente em desenhar no material a correta localização dos furos, rebaixos, canais, rasgos e outros detalhes. Ela permite visualizar as formas finais da peça. Isso ajuda a prevenir falhas, erros de interpretação de desenho, tá? Que resultaria na perda do trabalho da peça. Tá bom? Então, você pode ter o tipo de traçagem plana, onde você vai traçar no plano, né? Esse aqui é um tipo de traçagem plana. Você vai botar em cima da sua bancada e você vai traçar o que você quer, tá? Traçagem plana. Botou em cima da bancada você vai fazer a traçagem que você quer. Esse aqui é um tipo de traçagem plana. Você tem também o tipo de traçagem espacial, né? Traçagem no espaço, né? Pode ser realizado de peças forjadas, fundidas, né? Que não são planas. Aqui, pelo jeito, é o que? É uma biela. É uma biela, né? Pode ter sido feito forjado ou fundido, onde você vai ter que fazer a furação e um acabamento. Então você coloca em cima de calços, né? Em cima de macaquinhos, né? Aqui tem o seu riscador, tá vendo? Você tem uma coluna, você tem seu riscador e com esse riscador você traça, né? Exatamente onde você vai dar o seu acabamento. Nesse material nós vamos falar agora, né? Então, você pode ter, usa-se a mesa de traçagem ou desempenho. Normalmente a mesa de traçagem e desempenho, pelo menos nos locais que eu trabalhei, era feita de mármore, tá? Era toda de mármore, super plana, né? Plana em cima,
sem nenhuma imperfeição, ela completamente reta, sem nenhuma imperfeição e com uma espessura, né? E com uma espessura muito grande, tá bom? Tá? Nas locais que eu trabalhei. Pode ter outro tipo de mesa? Pode ter outro tipo de mesa, tá? Então, mesa de traçagem ou desempenho, dependendo do formato da peça, né? Você vai usar calços, macacos, cantoneiras ou cubo de traçagem. Aqui, um macaquinho. Isso aqui é um macaquinho, né? Um macaco. Você coloca a peça e você levanta a peça até a medida que você queira. Calços, né? O desempenho, a mesa que eu acabei de falar. Você vai usar esse material em cima dessa mesa plana, completamente plana, sem imperfeições, tá bom? Você vai usar, né, seus calços. A cantoneira, você vai usar a cantoneira. Aqui é um cubo de traçagem, onde você bota em cima da sua mesa para você prender a cantoneira. Em cima da cantoneira você poder prender o seu material que vai sofrer a traçagem. Aqui tem o seu riscador, né? Aqui você vai ter o seu riscador. Ó, o riscador, compasso e aqui o que a gente chama de graminho. É mais conhecido, tá? É mais conhecido, paquímetro de coluna, calibrador, traçador, mas é mais conhecido como graminho, tá? Graminho, tá? Tem uma ponta aqui e essa ponta você vai fazer a traçagem. Régua, né? Você vai ter régua, vai ter esquadro, vai ter a suta, né? Que é um esquadro onde você pode botar vários tipos de ângulos, né? Vários ângulos, e você também tem os tampões, né? Que servem de calços, né? Ou niveladores, tá? Ou niveladores. Você... Hello, Moto. Desculpa, tá, pessoal? Desculpa, tá, que eu estou gravando com o celular e chegou uma ligação ali do celular e eu tive que interromper para desligar a ligação do celular. Então você pode usar também um punção. Para que um punção? Para você marcar onde vão ficar os furos, ou até onde você vai ter onde você pode riscar, né? Ou para você fazer o corte, tá? Eu estou pensando, tá? Se a gente conseguir voltar antes de acabar o semestre, de dar uma peça pouco parecida com essa, com um punção desse, de trabalho para vocês, tá? De trabalho para vocês lá no laboratório de usinagem, tá ok? E vou dar nota, tá? Se você der uma peça aqui, é bom que a turma é pequena, dá para formar aí uns 4, 5 grupos, né? E nós temos aí umas 5 máquinas, né? 5 máquinas lá. Então a gente se divide ali aí em 5 grupos, né? 5 tornos, né? E a gente consegue fazer, cada grupo consegue fazer uma pecinha dessa, tá bom? Quando você tem peças grandes, fundidas ou forjadas, né? É possível fazer em máquinas de traçagem. Você tem uma máquina de traçagem, né? Aqui são os braços, né? Aqui, esses braços giram, né? E você consegue colocar a medida nesses braços, altura, né? E outras coisas mais. Corte, né? Esse já é uma outra operação, né? Agora é uma operação de corte, né? Cortar pedaço de material é uma atividade muito comum no ambiente mecânico. Ela compreende operações como cortar com tesoura, guilhotina, serrar com auxílio de máquinas e ciselar com cisel. Nós vamos ver o que é o cisel, tá? Também conhecido como talhadeira, tá? Então, para a gente cortar chapa, né? Corte manual, corte de chapa, né? Você pode usar uma tesoura, né? Comparado com corte, né? Ela é empregada para cortar chapas finas. É mais prático, né? Mais prático você usar uma tesoura, onde você vai usar, onde você vai cortar chapas de pequena espessura, tá? Então você tem a tesoura manual reta para corte reto de pequeno comprimento, tesoura manual reta.
a tesoura manual reta, né? O nome das estrelas para cortes em curva de pequeno comprimento. Tesoura manual curva para corte em raios de circunferência côncavos e convexos. E você tem aqui a tesoura de bancada para chapas de maiores espessuras, tá? Aqui você tem a mesa, né? Você coloca a chapa aqui. Você puxa seu braço, a lâmina desce, né? E corta. É quase igual uma guilhotina de cortar papel. Quase igual uma guilhotina de cortar papel, mas só que aqui a gente corta chapas. E aqui para grandes operações, né? Normalmente utilizada muito estaleiro para cortar chapas, até para a fabricação de navios ou manutenção de navios, você vai usar uma guilhotina mecânica, né? Você tem um comprimento aqui muito grande, então você pode usar chapas maiores que 3 milímetros, né? São chapas bem grossas, né? Maiores que 3 milímetros. E agora nós vamos começar o serramento, né? Nem sempre a operação de corte é possível fazer com a tesoura ou guilhotina. Isso acontece quando é preciso cortar materiais de maior volume ou em pedaços menores destinados à usinagem. A finalidade do corte também determina a escolha da operação. Então, quando você vai cortar, né, um material que você tem uma espessura um pouco maior, né, então você usa o serramento, né, a espessura maior e comprimentos pequenos, né? Pode ser peças pequenas, pode ser peças grandes também. Mas normalmente você vai ter uma espessura bem maior do que quando você faz, né, o corte de chapas. Então aqui diz o seguinte: para fazer corte de contornos internos ou externos previamente traçados, abrir fendas e rebaixos, a operação indicada é o serramento. Essa operação de corte, materiais que usa serra como ferramenta. Você pode fazer manualmente, né, naquela nossa serra manual, tá? E pode fazer nas serras mesmo de máquina, né? Operação mecânica. Sempre lembrando, né, que a serra, o dente da serra, tá? Assim como a lima, a gente vai falar mais para frente, elas cortam só numa determinada posição, tá? Só num determinado sentido. Então ela não corta para trás, ela só corta nesse sentido. Então não é para a gente, quando for serrar ou for limar, vou repetir isso, quando a gente for falar de lima, né, fazer um reco-reco. Se você fizer um reco-reco, você está ferindo, né, você está acabando, né, com as suas arestas de corte, tá bom? Então você só vai fazer a força, né, no sentido de corte. Onde não tem sentido de corte, você não vai fazer força, você só vai fazer força no seu sentido de corte. Para fazer o serramento manual, usa-se o arco de serra. Tá vendo? Direção, sentido da serragem, da operação, sempre para lá. Não é um reco-reco, não. É só nesse sentido. Então você não pode fazer uma força nesse sentido. Vai fazer força nesse sentido para cortar o material. Máquina de serrar alternativa, né? Muito utilizado essas máquinas de serrar em almoxarifado, né? De material bruto, onde você vai pegar a sua peça, né? A pessoa vai botar numa serra como essa e cortar o pedaço, né? Aquele tamanho da peça que você quer para levar e fazer a sua ferramenta, ou fazer a sua peça para algum outro tipo de operação. Então essa aqui é muito utilizada, né? Em almoxarifado, né, estoque de material bruto, tá? E aqui é uma serrinha pequena, né? Para materiais com espessura um pouquinho menor. Serra circular, né? Serra vertical. Essa serra é de fita, né? Essa serra é de fita
E essa serra aqui tem a particularidade de aqui você ter uma solda elétrica. Aqui você tem uma solda elétrica. Se ela quebrar, né? Se ela vier quebrar, você tem condição de tirar ela. Você tira ela daqui, coloca aqui, solda a parte que foi quebrada, solda elétrica, né? Solda a parte que foi quebrada e você coloca ela de volta, reajustando o tamanho da serra, tá? O tamanho, o comprimento da serra de fita. Tá? Ela vai aqui dentro, você abre aqui, é como se aqui tivesse uma roldana grande, né? Uma roldana, e ela passa por aqui, tem uma outra roldana aqui em cima, e você consegue ajustar essa roldana para o tamanho do seu comprimento da sua fita, tá? Lógico que isso não é interminável, vai chegar um ponto que você não consegue fazer e você vai ter que jogar essa fita fora, né? Então essa fita, ela circula, ela vai circulando para fazer o corte. E essa nossa serra aqui, né, serra circular horizontal, é o mesmo tipo de operação. Máquina de serrar de disco, muito usada em serrarias, né, para cortar madeira. Ó, seja com arco, seja com máquina, o item mais importante é a lâmina de serrar, ou simplesmente a serra. Por isso, o cuidado com a seleção das lâminas, né, tanto para trabalhos manuais quanto trabalhos, né, com máquina, é essencial. A lima, tá? Vou falar da lima, tá? E vou parar para tentar editar esse vídeo no YouTube, para não ficar muito grande, tá? A lima, sempre que você realiza uma operação de corte, qualquer o resultado, né? Isso é quando você corta, né? Normalmente surgem rebarbas, né? Na lateral, nos cantos, né? Surgem rebarbas nos cantos da peça. Então, para tirar essas rebarbas, você usa a lima. Ou quando você corta, por exemplo, você tem que fazer um rebaixo numa peça, você cortou com serra, né? Para você fazer o acabamento exato, né? Daquele rebaixo, você também pode usar uma lima. Então existem vários tipos de lima, né? A mais utilizada, a mais encontrada, né? A que vocês já devem ter visto por aí, esse tipo de lima, né? Uma ferramenta fabricada com aço carbono temperado, cujas faces apresentam dentes cortantes. Então o dente cortante, né? A cunha, né? Só vai cortar para um lado. Então na hora que você for limar o material, você só vai limar de um lado. Ela não lima no retorno. Se você ficar querendo fazer reco-reco, limando com retorno, você vai acabar com as arestas de corte, tá bom? Você pode quebrar as arestas de corte. Então, sempre fazendo força num determinado sentido, tá bom? Sempre fazendo força em determinado sentido. Na volta, ela não corta, não corta. Então, você vai ter vários tipos de lima, né? E quanto ao formato, você vai ter o seu tipo de aplicação. Então, você vai ter lima faca, lima triangular, lima meia cana, lima redonda, lima quadrada, lima chata. Lima chata, superfícies planas, lima quadrada, planas com ângulo reto. Quando você faz o corte do material na serra, você não consegue fazer o ângulo reto perfeito, você vai ter que passar uma lima, tá? Isso quem faz, deve chamar o operador, né, que faz isso, chamado ferramenteiro, tá? É um operador especializado para fazer ferramenta e para fazer acabamento na peça manualmente. Então ele tem que fazer o ângulo reto perfeito na mão, tá bom? Então usa esse tipo de lima. Ó, superfícies côncavas, mesma coisa, você vai cortar com a serra e a superfície que tem que ficar côncava, tá? Você não consegue fazer com a serra, né? Vai ficar tipo um ângulo reto. Então você na mão, você vai ter que fazer uma superfície côncava. Na mão você vai ter que fazer um raio, tá? E esse raio tem que sair perfeito, tá? Então o ferramenteiro, tá? O bom ferramenteiro já é treinado para fazer esse tipo de ângulo, esse tipo de operação na mão. Superfície em ângulo maior que 60 graus, superfície com ângulo agudo
menor que 60 graus. Então você vai ter um gabarito, né? Onde você vai ter o ângulo e você vai, conforme for limando, você vai ter que botar aquele gabaritozinho ali para ver se o ângulo está correto. Outro tipo de limas, né? Que nós já vimos, né? Materiais metálicos, né? Quanto à inclinação do picado, quanto à quantidade de espaçamento, né, dos dentes, quanto ao comprimento. Então você usa esse tipo de lima. Existe ainda um grupo especial de limas pequenas, chamadas de limas agulha. Né? Essas são usadas para trabalhos especiais, como por exemplo, para limagem de furos de pequeno diâmetro, né? Construção de ranhuras e acabamento de campos vivos e outras superfícies de pequenas dimensões, nas quais você quer, ó, olha o que está escrito aqui. Rigorosa exatidão. Olha o que está escrito, ó, rigorosa exatidão. Então a pessoa que vai manusear esse tipo de linha, tá? É um operador super, né? Super especializado. É um especialista, né? Esse especialista se chama ferramenteiro, tá bom? Dentro da indústria mecânica, o ferramenteiro, tá? É um dos operadores, né? Que tem mais conhecimento, que ganha um salário maior que os outros, tá? O ferramenteiro. Para simplificar a usinagem, né? Manual, né? Você pode fazer um rebarbamento e polimento usando limas rotativas. Você já vai usar esse tipo de limas, tá? Esse tipo de limas em máquinas mecânicas, né? Em máquinas operatrizes. São acopladas por meio de um pequeno motor, né? É como se fosse um motor de dentista, né? Um motor de dentista, né? Mas só que um pouquinho maior. Você vai colocar uma lima dessa, né, no motorzinho e pode ser até pneumático, né? Um pneumático. Você coloca dentro um motorzinho pneumático e ele vai trabalhar, vai girar e você vai ajudar a fazer um acabamento mais rápido, né? Vai ser um acabamento bem mais rápido. Aplanamento, utilização de plana, tá? Plana é uma máquina onde também ela só vai cortar de um lado e ela não tem um movimento de rotação, né? É a única máquina operatriz que não tem movimento de operação. Ela trabalha por golpes, por golpe. Ela trabalha o golpe no sentido, no outro sentido ela não trabalha. Trabalha com golpe num sentido e no outro sentido ela não trabalha. Então a ferramenta vai ser montada aqui, né? Essa ferramenta é fixa só no sentido de corte, no sentido de retorno ela não corta, né? Ela corta nesse sentido, quando ela retorna ela não corta. Ela corta no sentido, quando volta ela não corta, né? Então ela serve para aplanar a superfície, deixar uma superfície plana. Mas só que o acabamento desse tipo de ferramenta não é um acabamento 100%, é um acabamento bruto. É quando você não precisa de uma superfície completamente lisa, tá? Aí você faz, ou você pode aplanar seu material aqui, porque é uma operação mais rápida, e depois no outro tipo de operação, numa retífica, né? Ou numa fresagem, que a gente vai estudar depois, vocês conseguem fazer o acabamento e deixar essa superfície completamente plana. Aqui, outro tipo de plana, tá? O aplanamento apresenta grande vantagem, né? Na usinagem de réguas, bases, guias e barramentos de máquinas, porque a cada passada da ferramenta é capaz de retirar material em toda a superfície da peça. Então, dependendo do curso tá? Do curso, né? Essa máquina vai avançar. Então, dependendo do curso dela, você consegue aplanar superfícies em uma só passada, né? Em uma só passada. Enquanto a fresa, né? Ela não tem um curso tão grande a mesa, né? Você tem que primeiro fazer uma parte, depois fazer a outra parte e por aí vai. E sempre lembrando que na plana, né? O que eu já falei anteriormente, a superfície não fica completamente acabada, né? Você não vai ter uma superfície completamente lisa, tá bom?
tá? Você vai ter que fazer uma operação posterior naquele material para deixar a superfície lisa, a não ser que esse tipo de material não precise ser completamente liso. Tá vendo? Utilizado em operações onde não requer um bom acabamento, né? O aplanamento, né, é mais econômico, né, quer dizer, é mais barato, né, do que outra operação de usinagem que usam ferramentas multicortantes. Então, se você não está querendo um bom acabamento, você vai usar uma plana, que deixa a sua superfície plana, mas só que o seu acabamento não vai ser 100%, não vai ser zero bala. Aqui você tem vários tipos de ferramenta de plana, eu vou passar rápido, porque eu já vou acabar. E você tem, né, a plana limadora, que a gente já mostrou, né? Você tem a plana de mesa, que é uma plana maior, onde você consegue planar superfície maior. Aqui sim, aqui você vai ter um melhor acabamento na plana de mesa. Vai ser uma operação mais lenta, né? Você pode ver que você vai ter aqui uma superfície maior de trabalho, né? Porque o carrinho ele vai correr por toda essa superfície, né? Você tem aqui o barramento, tá? Ele pode correr por todo esse barramento. E a plana limadora, né? Que é a nossa plana normal, que é que faz o movimento de vai e vem. Aqui são as partes da plana que vocês vão ver aí na sua apostila, né? Isso aí vocês vão ler, né? Vocês vão ler que eu já vou acabar aqui, né? Eu vou acabar aqui, por quê? Porque eu tenho que ainda editar esse vídeo no YouTube para mandar para vocês, tá bom? Então eu vou acabar aqui para esse vídeo não ficar muito grande e não haver muita demora na edição do YouTube. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso falar para vocês. Isso aqui tudo vocês leem, tá? Tem a raspagem. Raspagem, vocês leiam aí e talvez eu dê uma aula para vocês online, né? Na sexta-feira, eu dei uma hora online no Teams, né? No Microsoft Teams, e a gente tira alguma dúvida a respeito de raspagem ou de uma outra operação. Tá ok, pessoal? Até a próxima aí.